Salve, salve, galera. Todo mundo tá conseguindo me ouvir direitinho? Eu vou dando um alô aí no chat pra ver se vocês estão conseguindo ouvir. Tô tendo uns probleminhas técnicos aqui. Show, tamo junto. Salve, Dilmas. Salve a todos que estão entrando aí. Vou mandando aí no chat, galera, pra eu mandar salve aí. Salve, Riane. Salve, Gel, Gabriel, Sofia, Guilherme. Tamo junto, cara. Tiran, GK Black, o Enzo. Salve, Babi. Salve, Slack. Salve, galera, todo mundo. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Salve, Heitor. Salve, Gato Memes. Salve, Speaker. Valeu aí, galera. Todo mundo. Troca de life. Troca de life word, salve. Valeu aí pra todo mundo, galera. Tá um pouquinho complicado produzir conteúdo esses dias. Eu tava tentando soltar um vídeo agora antes de começar a live, mas não deu certo, então eu vou ter que soltar depois da live, tá? Todo mundo vai lá assistir. Galera, geralmente eu faço lives fazendo algum jogo ou alguma brincadeira de terror, mas as últimas brincadeiras foram muito pesadas. Quem é que assistiu aquela live do Rabisco? Quem tava aqui ao vivo semana passada, eu acho. Que a gente tava fazendo a live do Rabisco. Pra quem não sabe, eu não faço live só aqui, tá, gente? Eu faço também lá no TikTok. E as brincadeiras que eu já fiz, eu acho que aqui foi só o jogo do copo e o Rabisco. Mas lá no TikTok eu já fiz o Charlie Charlie e o Baby Blue também. E, galera, ultimamente tá ficando muito pesado o clima aqui em casa. É, nunca tinha feito brincadeira assim que tinha dado nada errado, mas depois daquela do Rabisco, pra quem assistiu a live até o final, sabe que a gente tinha que deixar uma cruz em cima da mesa por 24 horas. No outro dia de manhã, quando eu acordei, a cruz não estava lá. Deve ter passado algum vento, alguma coisa. Então, algumas coisas estranhas começaram a acontecer aqui, certo? Eu comecei a ouvir umas risadas estranhas. É, agora não, mas de vez em quando eu escuto. É muito estranho, como se fossem uns móveis arrastando em cima do meu teto. E não tem nada aqui, porque é só uma casa forrada, né? Não tem como ter alguma coisa aqui em cima. Mas de vez em quando eu escuto um barulho de móvel arrastando, ou então quando você joga aquela bolinha de gude no chão, que fica pá, 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 eu escuto esse barulho aqui em cima também, no meu teto. E aí eu vou parar de fazer as brincadeiras por enquanto, pelo menos na quaresma, porque a gente sabe que o clima é pesado. E eu nunca tinha tido nenhum problema com vídeos que eu gravo, né? Que eu faço aqui pra vocês. Vocês sempre perguntam, você fica com medo de gravar? Não, galera, eu já tô acostumado com isso. Porém, teve um vídeo que eu fiz que começou a ficar um clima muito estranho aqui em casa também. Umas coisas assim bizarras acontecendo, que foi aquele vídeo do Exorcista. Alguém aqui assistiu? O vídeo do exorcismo, na verdade, que passava um ovo preto ou passava um ovo na cara, lá ele. Show. Aquele vídeo, galera, foi o único vídeo mais pesado assim que eu já fiz, porque ficou realmente uma coisa muito estranha aqui em casa. Então, eu tô dando um tempo assim, tô postando vídeos mais leves agora, pra ver se melhora. Nesse instante eu tava ouvindo uma risada vindo ali da minha janela, mas já parou agora. E também eu fiz uma live do Baby Blue lá no TikTok. Quem conhece aqui essa brincadeira do Baby Blue, sabe como é? Eu passei a noite inteira
escutando um choro de bebê também aqui. Mas foi só uma noite, depois parou. Galera, agora, salve Maria Clara. Quem que tava fazendo aniversário hoje? Deixa eu ver aqui. Parabéns, Mili. Feliz aniversário. Salve Luiz, salve Nai, salve Maria Clara. Salve Cláudia, parabéns, feliz aniversário. Salve Jair, salve Inácio, salve Cauã. Galera, ó, salve Tairan. Parabéns, Jair. Galera, ó, eu vou começar a fazer logo aqui os relatos, porque são muitos, senão não vai dar tempo de ler todos, tá? Deixa eu abrir aqui. Pronto. O primeiro relato é o relato do Cauã, tá? Ele me mandou lá no e-mail. Eu vou começar lendo os relatos do e-mail, galera, porque é, os relatos do e-mail, eles são um pouquinho maiores. No Instagram, para quem quiser me mandar relato agora, eu não estou recebendo no e-mail, porque o e-mail está logado nesse celular aqui que eu estou gravando a live. Então me mandem lá no direct do Instagram, que eu tenho como pegar aqui nesse outro celular, tá? Que é Fogueira Assombrada também. Vocês podem ir lá e me mandar o relato para eu contar aqui. Manda lá e volta para cá, tá? O primeiro relato foi do Cauã. Oi, seria uma honra ter o seu relato. Oi, seria uma honra te contar um relato sobrenatural que já vivenciei. Tamo junto, Cauã. Eu tava na minha casa sozinho, pois minha mãe foi trabalhar. Toda vez que fico em casa, senti uma energia estranha, mas eu não ligava muito. Aconteceu uma coisa estranha no meu quintal, enquanto eu ficava no sofá assistindo. Percebi que alguém me observava. Tinha uma pupila negra e vazia, e também uma aura negra. Eu me escondi imediatamente, mas ele estava me observando pela janela. Espera, será que é um invasor? Eu disse. Fiquei um tempo sem dormir, pois toda vez que eu dormia ficava tendo uma sensação de estar sendo observado, e disse para minha mãe. Ela disse para eu orar pela proteção de todo mal, mas quando me ajoelhei eu senti um arrepio na espinha. Estava sendo observado. Fiquei com medo, mas quando dormia, ele ficava sussurrando. Não sabia o que era. Minha casa ficava com uns barulhos muito estranhos. Fiquei com muito medo. Ele desapareceu. Parecia uma figura cujo não tinha nada em sua face, sem cara, simplesmente. Era de terno preto e grande e parecia uma figura familiar que não me lembro. Bom, ela desapareceu e nunca mais voltou, mas ela me atormentava quando eu era criança. Muito obrigado por ler essa história, sou seu fã, amo esse canal, espero que cresça muito. Tamo junto, Cauã, obrigado, cara. E aí, galera, o que é que vocês acham que poderia ser esse ser que foi visitar o Cauã? Salve, Davi, salve, Torato. Galera, tá aparecendo muito a história do. Pela descrição que ele falou, homem de terno, sem rosto, parece muito o Slenderman.
Inclusive, hoje eu ia soltar um vídeo do Slender, só que não deu certo. Talvez eu vá soltar amanhã, tá? Então todo mundo fica ligado. Quem quiser que eu solte o vídeo do Slender, assim que acabar a live, eu acho que lá por volta das 9 horas, eu vou postar um vídeo hoje ainda, tá? Então, vocês vão lá nesse vídeo e peçam lá. Se vocês quiserem vídeo do Slender ou Sonic.exe. Vou soltar um dos dois. Depende do que vocês pedirem, tá? O que vocês mais pedirem, eu gravo lá. Agora eu vou contar a história do Venor FF. Se o Venor FF estiver aí na live, salve Venor. Isso, comentem lá na live é, qual é o que vocês querem. Se vocês querem o Slenderman, tá? Ou o Sonic.exe. Na live não, no vídeo que eu vou soltar hoje às 9 horas. Eu vou deixar a votação até amanhã às 5 horas da tarde, certo? 5 horas eu vou encerrar a votação, vou olhar lá no vídeo qual foi o mais pedido, o mais votado, e vou soltar o vídeo à noite, tá? Porque tem muita gente pedindo os dois, tem muita gente pedindo o Sonic e tem muita gente pedindo o Slender. Agora eu vou ler o relato do Venor FF. Tamo junto, Venor. Oi, vou contar uma história meio estranha pra você. Não é tão boa, não é tão impactante, mas é legal. Minha mãe estava em casa, estava na casa do amigo dela, chamado Valmir. Eles estavam trocando uma resenha com as filhas dele e tal, mas mal sabia minha mãe que as coisas iriam ficar feias para ela. No meio da conversa, o Valmir, um amigo da minha mãe, resolveu convidar o João, que tinha um histórico meio sobrenatural, e eles continuaram conversando, quando do nada, o João veio com a história de que tinha uma namorada. Detalhe, ele não tinha. Logo depois de dizer isso, ele ficou estranho, os olhos revirando e olhando para minha mãe. Ele correu em direção da minha mãe e ela se trancou em um dos quartos da casa. Logo que o Valmir disse: Sai da minha casa, eu convidei o João, não você. Eu te repreendo em nome de Jesus. Ele saiu correndo, descendo as escadas e foi para a lixeira. E depois voltou sem saber de nada que tinha acontecido. Se puder compartilhar minha história no seu canal, eu agradeço. Tamo junto, Venom. Galera, alguém já viu alguma coisa parecida com isso? Eu sei que quando eu postei aquela história do amigo imaginário aqui no meu canal, muita gente me falou que tinha era uma namorada imaginária, tá? Então, namorado e namorado imaginário. Então, cuidado, galera, cuidado. Não se relacionem com espíritos, que isso é muito perigoso. Eu não tenho nenhuma história de namorado espírito para contar, mas quando for aparecendo alguma história parecida com alguma coisa que eu já vivi, eu vou contando aqui com vocês, beleza? Atrás de mim, o que é que tem atrás de mim, gente? Tem nada aqui não, cara. Vocês estão vendo alguma coisa atrás de mim? Salve, tropa do cuscuz. Salve, primo do Brau. Deixa eu ver qual é a próxima história. A próxima história é do Francisco José. Francisco José, se estiver aí na live, salve, cara. Oi, meu nome é Francisco José, conhecido como FJ no meu canal. Sigam ele lá, tá, gente? Eu tive uma experiência sobrenatural, mas eu contarei. Peraí. Eu tive uma experiência sobrenatural, mas eu contarei o que eu me lembrava porque naquele tempo eu era criança.
E também contarei o recente. Naquela noite, eu estava voltando para casa com a minha avó, depois de um culto na igreja. Quando eu olhei para trás, eu vi um vulto que parecia estar me observando atrás de um carro. E depois ele foi para outro carro, em uma velocidade muito rápida e sumiu. Eu não falei nada. Eu só olhei para frente e segui em frente, o Deus, porque Deus é maior e nenhum inimigo me tocará. Depois de virar adolescente, eu contei para minha avó naquela noite. Ela acredita que era o demônio querendo o nosso mal, mas Deus não permitiu, expulsou e repreendeu o demônio. Aqui é o meu segundo relato. Eu também era criança, estava indo fechar a janela, preparando para dormir. Detalhe, eu morava no primeiro andar da casa, lá embaixo no terreno, onde tem a casa da minha vizinha, no outro lado que dava para a porta de entrada da casa dela. Quando eu estava indo fechar a janela da minha casa, do nada, a janela da casa da minha vizinha abriu sozinha e apareceu um rosto pálido me olhando. Eu me assustei, fechei a janela o mais rápido possível, com medo daquela coisa vir para cima de mim. Eu não falei nada, só orei para Deus para que aquela coisa não me tocasse e fui dormir. Naquela noite eu não sei o que aconteceu, que rosto pálido e branco era aquele. Essa é a última. Foi no ano passado, ou seja, 2023. Eu tive um pesadelo que eu estava indo ao banheiro e quando do nada eu vi meu irmão mais velho de costa. Quando ele virou para frente, ele segurou uma faca de cozinha e começou a me perseguir pela casa até eu tropeçar. Na hora que ele foi me dar nas costas, eu acordei instantaneamente. Só que o mais bizarro é que nas minhas costas eu conseguia sentir aquela parte fria, no mesmo lugar onde ele me deu aquele golpe. Aquele foi pesado e o mais horrível que eu já tive. Essa foi a história do Francisco José. Sabe, Francisco José? Galera, ó, eu, eu nunca passei por nada parecido, tá? Porém, tem um amigo meu, deixa eu só ajeitar aqui a live aqui para eu conseguir ver os comentários. Pronto. Vamos continuar aí a live, tá, gente? Ó, eu nunca passei por nada parecido como o Francisco José. Porém, teve um brother meu, um amigo meu, inclusive ele tem um canal aqui no YouTube também, o Bravo Johnny 83. Ele é músico, tá? E ele tinha uma namorada, na verdade era a esposa dele, que era cubana. Ela morava lá em Cuba, né? E ela era médica e veio aqui pro Brasil, eles se conheceram, se casaram. E teve um dia que ela teve que viajar lá pra Cuba de novo. E ele ficou sozinho em casa. Esse meu amigo, ele gosta bastante de fumar charuto, aqueles charutos cubanos, né? Não sei se vocês já viram. E nesse dia tava tendo muita muriçoca, muito mosquito, muito bicho picando. E a estratégia dele foi fazer o quê? Ele pensou, né? Bom, eu vou pegar. Deixa eu só botar aqui. Bom, eu vou pegar um charuto, aí fumava, né? Sugava a fumaça do charuto, soprava assim para a fumaça espantar os mosquitos, né? E no começo até que deu certo. Ele conseguiu espantar os mosquitos com a fumaça do charuto. Só que quando o charuto já estava pequenininho assim, ele pegou e decidiu fazer o quê? Trancou todas as portas e janelas da casa, botou o charuto em pezinho lá no cantinho da porta e foi dormir. Gente, ele conta que foi a pior noite da vida dele, porque ele ouvia os móveis tudo batendo, cadeira sendo chutada, os livros da estante sendo revirados, as panelas da cozinha tudo caindo, os pratos quebrando. Ele ficava ouvindo aquele barulho e, meu Deus do céu, ele pensava que alguém tinha invadido a casa. Quando ele abria a porta para ir olhar, não tinha nada. E aquele barulho foi aumentando, ficando cada vez mais violento, cada vez mais perturbador.
até que ele se lembrou daquele charuto que ele deixou na porta e ele foi lá, pegou e apagou. Nessa hora, ele não estava entendendo o que é que estava acontecendo, mas ele ligou para a esposa dele e ela falou para ele que esse lance de soltar fumaça pela casa, pegar um charuto ou cigarro, ou qualquer incenso, qualquer coisa que faça fumaça, certo? Incenso, cigarro, charuto, eh, sei lá, qualquer outra coisa, pode atrair espíritos. Isso é uma tradição cubana lá que eles têm. Eu acho que é cubana, pelo jeito que ele me contou a história, que eu não tô lembrando direito. Mas que essa tradição pode atrair espíritos para dentro da sua casa. E sem querer, não foi porque ele quis, certo? Foi sem querer, ele atraiu alguma coisa muito forte para dentro da casa dele. Então, nessa noite ele passou a noite orando e depois que ele fez tudo isso, né, orou, apagou esse charuto, eh, abriu as janelas, deixou todo aquele ar sair, a noite dele foi o resto da noite foi tranquila. Ele não ouviu mais barulhos, não ouviu mais nada, foi tudo tranquilo. Gente, ó, a próxima história eu não vou conseguir contar. Não, espera aí. Eu não vou conseguir contar. Se ele estiver assistindo aí, é o Nicolas Roblox, certo? Nicolas, não vai dar pra contar a tua história porque tu mandou só como título, tá? Tu tinha que ter mandado no corpo do e-mail. Então, não dá pra contar porque a história não tá completa. Ela tá só o comecinho dela aqui. Então depois tu me mandar a história completa que eu leio aqui, tá? Agora vamos ler a história da Fernanda Rodrigues. Fernanda tá aí na live? Salve poker. Crianças, não fumem, tá? Salve Dudu. Poker, poker plan. Você é nota 10, cara. Salve Túlio. Salve Grazi. Salve Países. Salve Miguel. Tiranossauro Produção 307. Salve, cara. Tamo junto. Valeu, Tanjiro. Salve, salve pra todo mundo. Salve, Zoário. É, salve, Gisele, João Miguel, Maria Lourdes, Riane. Salve aí pra todo mundo, galera. Vou voltar aqui agora. Opa, peraí. Vou voltar aqui agora para os relatos, tá? Pra gente conseguir. Salve, Miguel Vitoriano. É, vou voltar aqui agora para os relatos, tá, gente? Porque ainda faltam muitos. Acho que eu não vou conseguir ler todos hoje, mas bora lá. O relato agora é da Fernanda Rodrigues. Salve, Fernanda. Eu tinha 10 anos. Eram as 2h05 da manhã, quando eu acordei com a minha cachorra latindo. Fui ver o que era. Ela estava latindo para o meu quarto. Minha mãe me acordou e colocou a cachorra para dormir. Então eu ignorei, achando que era um rato, e voltei a dormir. Umas 2h43, eu acordei de novo, mas dessa vez eu vi algo no meu quarto. Era um vulto preto do lado da minha cama. Eu pensava que era minha mãe. Eu ia perguntar se era ela, mas eu estava tão nervosa e com medo que eu não falei nada. Eu só fiquei encarando aquilo com medo e rezei para que nada acontecesse comigo. Enquanto aquilo se mexia, não se mexia. Alguns minutos eu percebi que aquilo estava desaparecendo, até sumir. Então, na hora que ele sumiu completamente, minha mãe entra no meu quarto e ela, percebendo que eu estava suando, perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim e contei o que tinha acontecido. Ela disse para eu orar para fazer essas coisas sumirem.
fiz o que ela mandou e nunca mais vi aquele vulto. E essa não foi a minha primeira vez que vejo esse vulto, foi a segunda vez. Esse foi o relato que aconteceu comigo. Ainda tenho mais, como doppelganger e batidas na minha porta. Depois eu quero ler os outros relatos, viu, Fernanda? Pode mandar pra mim. Gente, isso pareceu muito a minha história de terror favorita. Mas eu vou deixar pra contar só no final dessa live, tá? Porque ainda tem outros relatos pra ler. E essa história que eu vou contar no final da live é uma história muito pesada, então todas as crianças têm que sair da live, tá? Quando eu for contar. Eu não quero traumatizar ninguém. Agora eu vou ler a história do Felipe Correia. Salve, Felipe, tamo junto. Ele me mandou hoje, eu acho. Me mandou hoje. É... Oi, eu sou o Felipe Correia. Tamo junto, Felipe. Esses pequenos relatos não aconteceram exatamente comigo, mas sim na casa de um amigo meu. Ele não mora mais naquela casa atualmente. Salve, galera. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Eu acho que tinha caído aqui o áudio. Fui pegar outro microfone. Show. Salve aí pra todo mundo que tá chegando. Salve, Red Spy. Feliz aniversário, cara. Salve, salve. Estão ouvindo o áudio agora, gente? Tem gente dizendo que ainda não tá ouvindo. Pronto, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Olha só. Agora, pronto, consegui ajeitar aqui. Agora, gente, é, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que no último relato o cara disse que viu uma meninazinha de vestido branco passando pela casa dele.
Eu também já vi uma meninazinha de vestido branco, tá? Esse ia ser um dos vídeos aqui do Fogueira Assombrada, mas eu não consegui postar a tempo, acabei perdendo tempo de postar e não cheguei a publicar, mas ele já estava gravado. Algum dia eu ainda solto ele, tá? Explicando. Vocês aqui da live vão ouvir em primeira mão essa história. Pra quem não sabe, eu era professor. Se tá sem áudio, estão conseguindo me ouvir? Show. Ó, qualquer coisa me avisa. Gente, ó, pra quem não sabe, eu era professor, tá? Se tiver algum aluno meu aí, que já foi meu aluno, vai saber. Eu não sei se eu cheguei a contar essa história na escola, mas vai saber que escola é essa que eu tô falando, tá? Eu era professor nessa escola, e o nome dessa escola tinha um nome de uma menina, tá? Era escola, não posso dizer aqui o nome da escola, né? Mas era o nome de uma menina. E dizem as lendas que era o nome dessa menina porque essa menina tinha na escola, tá? Ela tinha ido na escola. Ninguém sabe como foi que ela perdeu a vida lá. Algumas pessoas falam que foi durante o recreio, outras pessoas falam que foi um ataque cardíaco, e outras pessoas falam que foi o zelador da escola. Enfim, são várias histórias que eu não sei afirmar ao certo o que foi que aconteceu. A gente só sabe que alguma menina perdeu a vida nessa escola, tá? E aí, é, essa meninazinha, a alma dela meio que ficou presa lá dentro da escola. E alguns professores falavam que já tinham visto essa menina lá, só que os outros não acreditavam porque parece brincadeira, né? Ah, eu vi o espírito da menina passando aqui. O pessoal pensava que era brincadeira, inclusive eu. Eu também pensava que era brincadeira. Mas teve um dia que, na hora que eu estava dando aula, eu estava escrevendo aqui no quadro, e do meu lado, eu vi assim, de canto de olho, uma meninazinha de vestido branco e uns cabelos louros de vestido branco, assim, do meu lado, assim. E eu escrevendo aqui no quadro, eu comecei a achar muito estranho, porque nenhum aluno ia de vestido para a escola. Mas eu estava conseguindo ver, eu não consegui ver o rosto dela, mas eu vi que era uma meninazinha de cabelo louro, cacheado, com vestido branco. E eu escrevendo, eu fui e olhei pro lado. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Eu olhei para a turma atrás de mim, todo mundo estava sentado, normal, copiando a atividade, e eu fiquei achando estranho, mas ignorei. Continuei copiando o conteúdo no quadro, passou uns 5 minutos mais ou menos, eu já tinha até esquecido, eu vi de novo a meninazinha lá do meu lado. E aí, nessa hora, eu percebi que ela estava lá, então eu comecei a escrever bem devagarzinho e tentando olhar para ela de canto de olho. Eu não consegui ver realmente como é que ela era, mas eu vi que era realmente uma menina baixinha, de vestido branco, os cabelos louros, cacheado, e eu escrevendo e com medo daquela figura que estava ali do meu lado. Eu, não, deve ser algum aluno que está aqui. Eu fui e olhei de uma vez. Quando eu olhei, desapareceu, sumiu, do nada. Eu olhei pra turma e perguntei: gente, quem é que tava aqui do meu lado agora? Tinha alguém aqui? E os meninos ficaram tudo assustados, pensando que eu tava botando medo neles, mas não era. Eu realmente vi alguma coisa ali. E essa foi a aparição do fantasma que apareceu na minha escola quando eu era professor. Pra quem tá perguntando aí, é, o superchat ainda não tá disponível aqui no meu canal, porque é, ainda tá em análise. Gente, canal de terror é complicado aqui nas plataformas, tá? Não só no YouTube, mas em todas. Porque algumas pessoas não gostam, outros ficam com medo, muita gente denuncia. Então, é muito importante
o like e os comentários de vocês, porque ajuda a gente a mostrar para a plataforma que o nosso conteúdo não é, assim, coisa satânica ou coisa do outro mundo ou coisa que vá fazer mal a alguém, certo? Então, é muito complicado. Meu canal ainda está em análise, mas logo logo vai ter o superchat, tá? Para quem não sabe como manda o relato, é o seguinte: você pode me mandar lá no meu e-mail, fogueiraassombrada@gmail.com, ou você manda lá no direct do Instagram, certo? Eu acabei de ler os relatos do e-mail, eu não vou mais ver o e-mail hoje, mas lá no meu Instagram, que é Fogueira Assombrada também, vocês vão lá, me sigam, mande uma mensagem lá no direct que eu vou ler aqui agora, tá? As mensagens do Instagram. Teve muita gente que me mandou aqui no Instagram também. Então, vão lá e depois voltem pra cá pra ver o resto da live, tá? Pra ver a sua história sendo contada. Eu vou ler agora a história do Breno, que me mandou lá no Instagram. Olá, pode me chamar de Breno. E eu irei contar meu relato aqui. Salve, Breno. Na verdade, é uma coisa recorrente da minha vida. Há mais ou menos 1 ou 2 anos, eu escuto regularmente alguém chamando meu nome, relativamente próximo a mim. Alguém aí já escutou alguém chamando seu nome? Até quando eu estou sozinho em casa ou de vozes que eu conheço. Praticamente uma vez por semana, eu sempre olho para todos os cantos para ver se tem realmente alguém me chamando. E acontece mais vezes à noite, quando eu estou deitado tentando dormir. E o chamado ainda vem acompanhado de uns barulhos, uns passos na sala. E uma dessas vezes eu me levantei, peguei meu celular, liguei a lanterna, indo em direção da sala. Porém, quando eu cheguei lá, não havia nada. E o barulho parou. Quando, quando ele voltou, eu, porém, ele voltou logo quando eu cheguei no meu quarto. Depois desse dia, eu nunca mais me levantei à noite para ir ver o que eram esses barulhos, e só parei de me importar. Até porque eu não quero incomodar aquilo que eu desconheço. E faz certo, tá, gente? Não incomodem aquilo que vocês não conhecem. Eu vou lendo aqui rapidinho porque daqui a pouco eu vou ter que encerrar a live, tá, gente? Então agora, relato do Felipe Leonardo. No meu bairro já tinha visto um assassinato. Salve Felipe Leonardo. Se estiver aí na live, salve, mano. Tamo junto. No meu bairro já tinha visto um assassinato de uma menina de 6 anos. Ele. Se eu falar isso aqui, a live é derrubada, cara. Mas digamos que aconteceu o que aconteceu no Mangue 937. Quem sabe dessa história lá do Portal Zacarias, ele tá descrevendo aqui basicamente essa história, tá? Alguém que conhece o Portal Zacarias? O cara tá descrevendo aqui a história do Mangue lá. Aí cortou, né? Não posso dizer o quê. E foi encontrado dentro de uma casa preta, que já tinha relatos de paranoias ou anomalias. Mas é só boatos. Mas ninguém sabia o que tinha depois desse. Uma repórter de uma empresa pequena foi fazer uma entrevista com um velho que não fala. Ela conseguiu fazer o velho falar, mas se arrependeu. Mas se arrependeu. Era uma maldição. E ela voltava na casa preta e o assassino fazia aquilo de novo e ela sofria demais. Não falava nada e ficava quieta. Mas depois voltou para uma. Galera, é pesada essa história aqui. Você só quer continuar lendo? Caraca, Felipe. Eu vou tentar ler aqui com as minhas palavras para amenizar, tá? Que tá pesado. Ela sofria demais. Não falava nada e ficava quieta. Mas falou para essa pessoa e a pessoa mandou ela dormir. Ela sentia muita dor toda vez que o cara.
E ela sempre acordava de novo e vivia nesse ciclo. Moral: o assassino do passado era um velho que o Lúcifer fez uma maldição, que ele tinha que com três. Aff, cara, muito pesado, cara. Ele tinha que acabar com três pessoinhas, mas só acabou com duas. Então foi amaldiçoado com essa desgraça e se obrigaram a fazer e falar. E amaldiçoado com essa praga, então, quando uma pessoa não falava nada, e era amaldiçoado com essa praga, todo mundo que não falava nada lá no bairro dele. Cara, pesado. É o que vocês acharam aí dessa história, galera? É porque eu não contei tudo aqui do jeito que ele falou, mas fiquei mica, viu? Alguém sabe o que é mica? Aí, mica é me cagando, porque história pesada. Agora, gente, ó, a gente tá perto de encerrar a live, tá? É, a gente tá. Quem tá mica aí? Ainda não acabou. Quer dizer, acabou para algumas pessoas, tá? Quem for criança, quem for sensível, pode sair da live agora, que eu vou contar uma história um pouquinho pesada, tá? Essa é a minha história de terror favorita. Eu acho que é muito parecida com o relato que a Fernanda me contou, que a gente já leu aqui. E uma vez eu contei essa história. Eu não sei por que que eu fui inventar de contar essa história na escola que eu dava aula. E teve aluno ficando traumatizado. E eu tive que explicar que aquilo não era de verdade, que era só uma história. Então, para não acontecer isso, quem for sensível pode sair da live agora. Quem for criança também não fica, porque é um pouquinho pesada, tá? Tem sim, porque eu não quero traumatizar ninguém, não. Então, bora lá. Já dei os avisos, já dei o alerta gatilho. Então, vamos para a história. Galera, ó, como é essa história? O que foi que aconteceu? Hoje em dia, todo mundo tem um celular, né? E de vez em quando, a gente recebe uma ligação. Quando a gente vai atender, às vezes vem uma voz estranha falando com a gente, às vezes é alguém tentando hackear nosso número, ou então é alguém do presídio ligando pra gente, querendo ameaçar, fazer alguma coisa. Alguém já passou por isso aí? Recebeu ligação lá do presídio, ou recebeu uma ligação de alguém tentando lhe hackear, é, fazer uma cobrança, aí na verdade ela queria seus dados. Alguém já passou por isso? Ou alguém tem algum parente aí que já passou, a mãe, o pai, o irmão? É, isso é muito comum hoje em dia, tá? Mas quando eu era criança, isso não é tanto tempo não, tá, gente? Eu sou careca, mas não sou velho não, tá? É, quando eu era criança, ninguém tinha celular naquela época, tá? Era por volta ali de 2007, 2005 para 2007, mais ou menos. Eu tava na escola ainda. Em 2005 para 2007, ninguém tinha celular. E aí, como é que esses caras aplicavam golpe naquela época? Eles mandavam cartas. E aí ele mandava uma carta falando uma coisa, a pessoa ia lá, abria a carta, respondia, às vezes dava dinheiro, dava informação, e eles aplicavam esses golpes, tá? Só que esse meu amigo, lá da minha escola, ele recebeu uma carta lá do presídio. Era ele que pegava as correspondências lá para entregar para a mãe dele. E quando ele pegou as cartas lá que ele tava olhando o que era, tinha lá conta de luz, conta de água, telefone, um bocado de carta. Quando ele olhou lá no meio,
tinha lá uma carta do presídio. E ele ficou assim com muito medo, pensando que podia ser alguém tentando fazer alguma coisa com eles, ameaçar, sei lá. Então ele guardou essa carta, não mostrou para a mãe dele e foi ler sozinho no quarto dele. E o elemento, o cidadão, ainda teve a brilhante ideia de me mostrar essa carta também, de me contar a história da carta, esse elemento. E eu fui lá ler a carta, na maior inocência, pensando que era uma historiazinha de boa, mas não era. O que era que tinha nessa história? Era o cara contando como ele foi preso. E ele começava a carta mais ou menos assim: eh, "Eu entrego essa carta para todo mundo que possa precisar, como uma forma de alerta, para que vocês não cometam o mesmo crime que eu cometi". E começou a história contando que ele era uma pessoa normal, um cara trabalhador, um cara que tinha muitos amigos, era gente boa, era uma pessoa normal. Só que teve um dia que ele foi dormir e quando ele estava deitado lá na cama dele, lá por volta assim de umas 3 horas da manhã, não sabe dizer direito a hora, não sei dizer direito a hora, mas era de madrugada. Ele acordou e quando ele acordou, ele só conseguia mexer os olhos, da forma como eu estou fazendo aqui, ó. Ele não conseguia se mexer, não conseguia gritar, não conseguia falar, não conseguia fazer nada. A única coisa que ele conseguia fazer era mexer os olhos. Alguém sabe o que é isso daí? Alguém já passou por isso daí de noite? É a paralisia do sono, galera, isso aí. Ele teve uma paralisia do sono. E aí, ele aqui totalmente paralisado, não conseguia se mexer de forma nenhuma. Quando ele olhou assim para o canto do quarto dele, ele viu uma mulher toda de preto. Era, ele sabia que era uma mulher, ele conseguia ver, ela tinha uns cabelão e ela estava parada assim, lá no cantinho do quarto dele. E esse cara ficou com muito medo, porque ele não sabia quem era aquela mulher, o que é que ela podia fazer, e tal. E ele: "Quem é essa mulher que tá aqui tentando se mexer, tentando gritar?", não conseguia de jeito nenhum, até que ele teve tanto medo que desmaiou de sono. Quando foi no outro dia, ele foi correndo, contou lá para os pais dele: pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal". O pai dele: "Não, isso aí é coisa da tua cabeça". Foi falar para a mãe dele: "Não, isso é um pesadelo, já passa". Foi falar para o irmão: "Tu deve ter imaginado isso". E todo mundo que ele falava dizia que ele devia estar doido, que ele devia ter sonhado, que devia ser imaginação dele, que devia ser isso e aquilo, ninguém acreditava nele. Então, ele deixou pra lá, esqueceu aquela história, e quando ele foi dormir na outra noite, aconteceu a mesma coisa. Lá por volta de das 3 horas da manhã, ele acordou paralisado, não conseguia se mexer, e quando ele olhou para o canto do quarto, ele viu a mulher de novo. Só que dessa vez, ele percebeu que por pouquinho assim, ela estava um pouco mais perto dele. Estava um pouco mais perto do que na noite passada. E aí quando ele, do mesmo jeito, tentando acordar, tentando se levantar, tentando se mexer, não conseguia de jeito nenhum, até que ele desmaiou de sono. No outro dia ele foi falar para a mãe, foi falar para o pai, ninguém acreditava nele, nem os amigos, nem ninguém. E isso foi se repetindo durante vários dias, até que ele cansou de contar para as pessoas, porque ninguém ajudava, ninguém se preocupava, ninguém dizia o que é que podia ser, ninguém fazia nada para ele. Então, ele simplesmente começou a ignorar. Ele começou a deixar para lá, toda a vida quando isso acontecia de noite. Ele disse que começou até a gostar da sensação ele já sabia que ia acordar, ia ver a mulher lá, e ele começou a gostar disso, começou a se acostumar e virou a rotina dele. O problema é que, toda noite, ele percebia que ela estava um pouquinho mais perto, mas ela nunca fazia nada, só aparecia ali para ele. Só que teve uma noite que ele acordou já esperando, né, que fosse ver ela no canto do quarto dele, só que quando ele acordou, ela estava assim, bem próximo da cama dele, tão próximo que ele conseguia sentir a respiração dela. Então ela chegou
e começou a falar uns negócios assim no ouvido dele. Era uma língua que ele não conseguia entender, um negócio que ele não conseguia ouvir. Ele disse que era um barulho, um sussurro assim no ouvido dele, que ele foi ficando muito tonto, foi embaçando a visão, foi vendo assim luzes assim, até que ele simplesmente apagou e desmaiou. E aí, ele totalmente desacordado, ele disse que só conseguiu acordar com um chute na cara. Ele estava deitado e sentiu só o chute, pá! O chute na cara dele. Quando ele acordou, que ele ficou procurando o que é que tinha acontecido, ele percebeu que um policial tinha dado esse chute na cara dele. E o policial chamando ele de todo tipo que é nome, xingando, falando um bocado de coisa, e ele sem entender nada. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Quando ele olhou pro lado, ele viu o que é que tinha acontecido. A família dele inteira tinha ido jogar no Vasco. Todo mundo, e tava totalmente, é, como é que eu posso dizer isso? Tinha pedaços faltando, tinha partes faltando. E quando ele percebeu, a boca dele estava toda suja, apontando que ele tinha feito um crime maior ainda. Ele não só tinha acabado com todos os membros da família dele, como ele também tinha comido. Depois disso, ele foi preso, pegou uma sentença muito alta e agora ele disse que estavam escrevendo essa carta, explicando, para que todo mundo conhecesse a história dele, para que o povo soubesse da história, porque ele sabia que a qualquer momento ele também ia de F, né? Ele também ia jogar no Vasco, porque ele começou a ver aquela mulher de novo, toda noite. E ele disse que cada noite que passa ela está cada vez mais perto e ele não sabe o que é que pode acontecer agora. Então, essa carta que ele escreveu foi uma espécie de alerta para que todo mundo eh, não se acostume com essas coisas, com coisas ruins, coisas más. Tudo que for mal, procure ajuda, procure esse tratamento, procure algum especialista, alguma coisa, ou talvez até mesmo a sua religião, vá atrás, vá orar, vá procurar conselhos. Não aceite aquilo que é mal, porque isso pode acabar acontecendo com alguém. Você aceitar o mal e o mal dominar você, certo? E agora, eu não sei o que é que aconteceu com ele. A gente recebeu essa carta depois. Eu não sei se meu amigo ainda tem, não sei se ele já jogou fora. Enfim, isso foi lá em 2005, então acho muito difícil ele ter. Agora aquele momentinho de. Vocês gostaram da história, gente? Eu mandei as crianças saírem, tá? Eu dei o alerta gatilho, falei pra todo mundo que quem fosse criança não ficasse na live. É, momento de responder aqui agora. Salve Nicolas, salve Pauzinho. Obrigado, japonesa. É, deixa eu ver quem mais tá mandando. Salve Calebre. Caleb, foi mal. Salve GG. Salve irmã Pix. Picles. Salve tropa do Cuscuz. Salve Moisés Santos. Salve Rei Blocks. Salve MT. É, abraço gaúchos. Salve Flox Animations. Animations. É, Renoque, nota 10, cara. Afonso, salve. Salve Peterson. Yasser. Gil, Lucy. Salve aí pra todo mundo, galera. É muita gente, eu não tô conseguindo acompanhar. Salve Vera. Salve Liam, Maria José.
Salve Menina Cogumelo, Christian Lia, Peter Johnson. Não, Peterson Lincoln. Caraca, que nome massa. Lian Silva. Valeu, Nicolas. Salve aí pra todo mundo, tá, gente? É, lembrando que eu vou encerrar a live agora, mas 9 horas eu vou postar um vídeo. E nesse vídeo vocês comentem lá qual é o vídeo que vocês querem que eu solte amanhã. Tem muita gente me pedindo Slenderman e tem muita gente me pedindo Sonic.exe. Então, no vídeo que eu soltar hoje, 9 horas, eu só vou olhar esse vídeo, tá? Eu não vou olhar os vídeos para trás. No vídeo que eu soltar hoje, 9 horas, eu vou olhar qual vocês mais vão comentar lá. Quem comentar a tropa do Slenderman, comentem lá Slenderman, quero o vídeo do Slenderman. E a tropa do Sonic exe, comenta lá Sonic.exe. O que tiver mais comentários lá, até amanhã, 5 horas da tarde, tá? Não pode esquecer. Eu solto o vídeo amanhã, tá? Eu solto o vídeo amanhã. Ou Slenderman ou Sonic.exe. Eu solto amanhã o vídeo. Mas depende de vocês, da votação que vocês fizerem. Será no vídeo que eu vou soltar hoje, 9 horas. Tranquilo? Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da live. Salve para todo mundo que ficou do começo até o fim, ou para quem chegou agora também. Tamo junto, é isso. Valeu, falou. E até a próxima.